Pronto? Obrigada, Maurício. Então, muita paz para todos nós. Aqueles que estejam chegando, vindo à casa pela primeira vez, recebam o nosso carinho, o nosso afeto e sejam muito bem-vindos. Vamos encerrar hoje a Lei de Progresso. Então, nós vamos estudar da questão 798 à questão 802. Influência do Espiritismo sobre o progresso. Então, nós vimos até agora a Lei de Progresso e identificamos, registramos que a Lei de Progresso é uma lei inexorável. Todos nós estamos sujeitos à Lei do Progresso. Podemos resistir, sermos rebeldes, demorarmos um pouco na caminhada, mas o progresso haverá de ser feito. E assim como todos os mundos, assim cada mundo, né, cada criatura está sujeito, submetido a essa Lei do Progresso. Na conclusão do Livro dos Espíritos, tem uma mensagem de Santo Agostinho que ele diz assim: o Espiritismo não é uma obra de um homem, ninguém se pode dizer seu criador, porque é tão velho quanto a criação. Ele se encontra por toda parte, em todas as religiões. Então, nós vamos hoje estudar a influência do Espiritismo sobre o progresso. Então, Santo Agostinho diz que o Espiritismo existe desde todos os tempos. E ainda, ele diz que o Espiritismo, a força do Espiritismo, isso na página, no meu, é página 406, o item 6º da conclusão. A sua força, a força do Espiritismo está em sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Na antiguidade, ele foi objeto de estudos misteriosos, cuidadosamente ocultos ao vulgo. Eram ocultos. Então, o Espiritismo na antiguidade ele era estudado, mas ficava oculto, né? Nós sabemos que o Vaticano estuda a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, mas isso alguns é oculto, não é revelado ao vulgo, às pessoas. E o Espiritismo veio justamente levantar esse véu, trazer essa informação para que todos nós tivéssemos acesso. Então, Santo Agostinho continua dizendo aqui: hoje nada tem de secreto para ninguém. Então, a continuidade da vida, a reencarnação, deixando bem clara a justiça de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, mostrando que nós teremos tantas oportunidades de refazermos o nosso caminho, mas que estamos todos sujeitos à lei do progresso. Então, hoje nada tem de secreto para ninguém. O Espiritismo fala uma linguagem clara, sem ambiguidade. Nele, no Espiritismo, nada há de místico, de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. O Espiritismo quer ser compreendido por todos, porque é chegado o tempo de fazer o homem conhecer a verdade. 1810. É chegado o tempo do homem conhecer a verdade. E eis que conhecereis a verdade, e a verdade vos... É preciso que conheçamos essa verdade, que é o Evangelho de Jesus, mas sem mistério, sem alegoria, sem ideia de sobrenatural. Tudo está dentro da lei da natureza, tudo faz parte de um projeto de Deus para cada um de nós, para todos os mundos, para o universo. Longe, continua Santo Agostinho, de se opor à difusão da luz, a quer para todos. Não reclama uma crença cega, mas quer que se saiba por que se crê. É o bom senso, é a fé raciocinada. Então, ainda deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aí, Santo Agostinho ainda faz um comentário sobre o progresso da humanidade. Ele diz o seguinte sobre o progresso da humanidade. Nós não estamos estudando a influência do Espiritismo sobre o progresso da humanidade. Que tipo de progresso? Qual o progresso? Moral. E ele diz assim: o progresso da humanidade.
que nós devemos entender como progresso da humanidade? O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e caridade. Então, nós estamos estudando a influência do Espiritismo no progresso da humanidade. Significa qual progresso? Princípio na aplicação da lei, da justiça, de amor e de caridade. Essa lei está fundada sobre a certeza do futuro. Tirai essa certeza, e lhe tirareis a sua pedra fundamental. Então, tirar a certeza da fé no futuro, do princípio da aplicação da lei de justiça, de amor e caridade, tiraria o princípio de aplicação do progresso da humanidade e da base da doutrina espírita. A questão 798. O Espiritismo tornar-se-á uma crença popular ou ficará circunscrito a algumas pessoas? Eu acho que essa Assembleia já responde. O Espiritismo vai ficar circunscrito a um pequeno número de pessoas, e é tão interessante que certa vez eu tinha um chefe que ele era católico, daqueles católicos que lutavam contra o Espiritismo. Aí um dia, sem querer, ele falou assim: na próxima encarnação eu não quero ser bancário. Mas ele não acreditava, não. Brigava, né? Mas na próxima encarnação ele não quer, não. Certamente. Então, qual a resposta dos espíritos? Certamente ele se tornará uma crença popular. Então, os espíritos afirmam: o espiritismo se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade. Quando, minha gente, quando eu comecei estudando, né, a doutrina espírita, a gente ia ver programa de televisão divulgando a doutrina. A gente ia ver as pessoas nos questionando e perguntando e falando de doutrina espírita. Quando que a gente ia ver no ambiente evangélico falando em línguas, xenoclosia? Na minha época de adolescente, que eu era católica, eu fui a um retiro uma vez e nós ficávamos num pomar fazendo meditação. Eles falavam que era... E eu vi uma pessoa do meu lado falando idiomas. E eu falei: Jesus, que é isso? Eu tenho que sair daqui. E as pessoas faziam aquilo e não sabiam o que era. Eles estavam ali, eram médiuns que estavam, naquele momento espiritual, falando em línguas. E hoje, pelo que eu entendo, provavelmente no idioma, ou no hebraico, em outras línguas. E as pessoas manifestavam. Hoje, em religiões evangélicas, se a gente procurar alguns cultos, a gente vai ver que tem possessos. São pessoas, são médios ali num processo obsessivo seríssimo. Então, a gente vê o espiritismo, mas só que oculto ainda, num véu, sem um esclarecimento, médios sem darem conta e sem saberem que são médios. Né? Então o Espiritismo vai trazer essa verdade, trazer isso. Então a gente já vê que o Espiritismo está em todas as religiões. Então os Espíritos continuam dizendo, eles continuam falando: há grandes lutas a sustentar. Isso 1810. Mais ainda contra o interesse do que contra a convicção. Os contraditores do Espiritismo, achando-se mais e mais isolados, são forçados a pensar como todo mundo sob pena de serem ridículos. E aí eu me lembrei, né, na história do Espiritismo, eu me lembrei do Ato de Fé de Barcelona. Todos nós nos lembramos, aconteceu em 1861, na Espanha, em Barcelona, quando um livreiro, eu não sei, eu acho que o Maurício, eu não sei, um amigo de Kardec, um francês, que foi morar na Espanha, ele era livreiro, pediu que Kardec mandasse 300 livros espíritas. Dentro do Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, todo mundo conhece essa passagem que ficou conhecida como Ato de Fé de Barcelona. E o que aconteceu? Os livros ficaram detidos na alfândega. O bispo de Barcelona soube e falou que não podia deixar aquilo ser divulgado porque ia ser um mal para a moral, e já que a Espanha era um país católico. E o que ele fez? Ele, na esplanada de Barcelona, ele montou todo um ritual, né, de exorção, e faz uma fogueira e queima os 300 livros. E o que aconteceu? Todo mundo ficou curioso.
No mínimo, tudo começou com curiosidade. Por que está botando fogo nesses livros? O que está acontecendo? Então, isso fez com que, ao invés de abafar, a ideia, o desejo das pessoas, eles queriam saber o que era aquilo. E Kardec diz assim, aliás, as ideias estão no ar. Não há Pirineus, não há montanha bastante alta para deter. Quando uma ideia é grande e generosa, encontra milhares de corações prontos a aspirar por ela. Quando uma ideia é grande e generosa. A despeito do que tenham feito, o Espiritismo já tem numerosas e profundas raízes na Espanha, porque as pessoas começaram a ficar interessadas. Então, ao invés de abafar, fez com que o Espiritismo fosse divulgado. As cinzas desta fogueira haverão de fazê-las frutificar. Mas não é só na Espanha que se produzirá tal resultado. Isso é uma mensagem na Revista Espírita, 1861. O mundo inteiro sentirá as suas consequências. Vários jornais da Espanha estigmatizaram esse ato retrógrado como bem o merece. Então, ao invés de abafar, e na Revista Espírita está assim, auto de fé, mas ele tem chama-se Os Restos da Idade Média. Então, ao invés de abafar, uma ideia, como diz Kardec, uma ideia, quando ela é grande e generosa, ela encontra milhões de corações prontos a aspirar por ela. E ainda aqui no Brasil, dentre tantos que nós podíamos citar, eu trouxe para a gente pensar, mas deixei aqui, vocês dão licença, tadinho. Uma passagem do livro Espírito da Verdade, é o capítulo 6, é um livro que traz vários temas. Quem tem o Espírito da Verdade? O capítulo 6, nós temos uma mensagem do Hilário Silva, que ele conta, o título é Deus te abençoe. Ele conta uma passagem, eu já até falei aqui, já trouxe aqui uma vez, falando da dona Célia Rocha, uma iniciante trabalhadora espíritas no estado de São Paulo. Ela fundou um lar chamado Lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, e acolhia crianças abandonadas, órfãs, mas passava por dificuldades financeiras, porque como que a casa espírita se mantém? Como? Pela generosidade. Não tem dízimo. Aqui nós temos um cartãozinho de dízimo, tem que dar 10% do que a gente ganha. Não, é a misericórdia, a caridade e fruto do trabalho das pessoas da casa. Então, aqui a gente vê que Dr. Herman sempre fala, né, como é que agradece um trabalho com outro trabalho. Então, ela, diante das dificuldades, o que ela fez? Pegou as crianças, ensaiou um coral e foi para uma cidade pequena. Então, a partir das singelas atividades artísticas, as pessoas deixavam um dinheirinho para manter o lar Anália Franco. E nessa cidade onde ela foi, no interior lá de São Paulo, ela desembarcou numa noite e foi alvo de injustas manifestações anti-espírita. Apulpos, diz Hilário Silva, gritaria, condenações. Dona Célia, com o auxílio de pessoas bondosas, protege as crianças, porque até as crianças estavam sendo alvo daquela agressividade anti-espírita. Em meio à confusão, ela vê um jovem robusto que se aproxima, marcando-lhe a cabeça, atira-lhe uma pedra. O golpe é violento. O sangue escorre, diz Hilário Silva, mas a operosa servidora do bem procede como quem desconhece o agressor. Ela viu quem agrediu, mas ela prossegue no trabalho dela, porque maior do que qualquer gesto contra ela era o trabalho que ela estava ali fazendo. Então ela prossegue. Vocês perceberam a grandiosidade? Eu fiquei imaginando, falei, gente, se alguém acertasse a minha cabeça, o que eu ia fazer? Não vou contar para vocês, porque não é bom eu contar uma hora dessa, mas a gente ia ficar. Mas ela, olha o exemplo, gente, olha que coisa extraordinária. Ela viu quem fez, o sangue escorreu, mas ela continuou. Ela não tomou para ela. Mais importante ali era
que ela estava fazendo naquele momento, conseguir recursos para manter de pé o lar Anália Franco, para alimentar e agasalhar as suas crianças. Ela, como mãe daquelas crianças, ela continuou firme. E eu me imaginei, aí eu entrei, né, na cena e vi o que uma mãe faria naquele momento. Talvez a mesma coisa, deixasse o sangue escorrer e continuasse ali no trabalho para alimentar e manter o filho de pé. Então, continua ali. Então, ela continua naquela cidade. Haviam espíritas, espíritas devotados que levaram a Dona Célia, cuidaram e ficaram orando, e ela ficou naquele lugar orando e servindo por uma semana. Ela tinha acabado de atender em uma casa particular quando chega uma mãe aflitíssima procurando por ela. E a mãe disse: meu filho está acamado com meningite e pede-lhe auxílio espiritual. Ela não titubeia, né? Ela não vacila, na linguagem do Hilário Silva. Ela corre ao encontro do enfermo e, surpreendida, quem ela encontra naquele leito com meningite e febre alta? Quem era o filho daquela mãe aflitíssima? Era esse jovem. E ela, ao fim de 6 dias, depois de passes, vigílias, orações, enfermagem carinhosa, ao fim de 6 dias, o doente está salvo, reconhece-a envergonhado. E quando a sós, beija-lhe a mão respeitosamente e pergunta: a senhora me perdoa? Ela, contudo, disse apenas uma palavra com brandura: Deus te abençoe, meu filho. Mas o exemplo não ficou sem fruto, porque não há exemplo que fique sem fruto. Calmas, mamães e papais, não há exemplo que fique sem fruto. Aquilo que você faz troveja tão alto, aquilo que você faz troveja tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Todo exemplo frutifica. O exemplo, neste caso, não ficou sem fruto, porque, queridos, o moço recuperado fez-se valoroso militante da doutrina espírita. E até hoje, diz Hilário Silva, onde se encontra é denodado batalhador do Evangelho de Jesus. Que maravilha, queridos! E é isso que o Espiritismo pode fazer para o progresso, que progresso moral da humanidade. O nosso amado Kardec, nessa questão 798, diz assim: as ideias não se transformam senão com o tempo. Jamais subitamente, porque a natureza não dá saltos. Não adianta eu chegar no verão e estar querendo a primavera. Estou no verão, ai, saudade das florzinhas. Na natureza não dá salto, nós temos que passar pelo outono, nós temos que passar pelo inverno, até chegar a primavera de novo, voltar para o verão. Então as ideias se transformam com o tempo, é igual a sentimento se forma com o tempo. Emoções boas formam o sentimento que é o amor. Emoções ruins formam o sentimento que é o ódio, que é, né? Então, as transformações não acontecem subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração quando elas não são para permanecer. Mas quando a ideia é boa, ela frutifica. Aquilo que vem de Deus pode demorar, mas vai frutificar. E o Espiritismo, diz Kardec, no finalzinho, porque eu não vou ler, vocês têm aí a questão, o Espiritismo só tem que edificar, porque é o Evangelho de Jesus redivivo, sem véu, trazendo a verdade. Nós temos um roteiro seguro para fazermos a nossa transformação, mas é preciso que cada um se coloque de frente, se reconheça, porque a gente só pode mudar aquilo que a gente conhece. Questão 799, já foi lida aqui
né? A questão 799, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? De que forma? Na leitura inicial, destruindo. E o que é materialismo? E ele diz assim, o materialismo que é uma das chagas da sociedade. Vamos voltar lá, Santo Agostinho, conclusão do Livro dos Espíritos. O que Santo Agostinho fala sobre... Deixa eu pegar a página certinha aqui, 401. Santo Agostinho diz o seguinte, o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. O Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. E como é que eu vou definir materialismo pelo dicionário, né? Qual é a definição de materialismo pelo dicionário? Modo de vida voltado completamente para os bens materiais e para os prazeres que ele proporciona. Modo de vida voltado completamente. Se nós pegarmos a definição de materialismo, nós poderíamos pegar a definição de Marx, mas vamos pegar a definição de materialismo na filosofia. Na filosofia, a definição de materialismo seria doutrina que destaca a importância da matéria sobre o espírito. Importância da matéria sobre o espírito. Por isso que Santo Agostinho diz, o espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Sobre a mente, e não é só... destaca a importância da matéria sobre o espírito, sobre a matéria, como base para o desenvolvimento do universo, estando a natureza submissa aos seus efeitos. Então, é esse materialismo que a doutrina espírita é antagonista. Então, de que forma que o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. Quer dizer, essa doutrina de que a matéria é mais importante do que o espírito. E o materialismo, os espíritos dizem, é a chaga da humanidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, o título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Quem que é Mamon? Todo mundo já ouviu essa frase. Mas quem que é Mamon? Mamon era um dos deuses adorados pelos sírios. Então, dentro da religião politeísta, que acreditava em vários deuses, Mamon era um dos deuses adorados pelos sírios na antiguidade. E Mamon representava o quê? O dinheiro e as riquezas. Por isso, as estátuas de Mamon eram estátuas fundidas em ouro e prata. Então, quando Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores, o Mamon, o deus politeísta dos sírios, que simbolizava o dinheiro e a riqueza, porque aborrecerá um, diz Jesus, e amará o outro, ou se unirá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Lendo estas palavras, parece que Jesus tinha horror à riqueza, não é isso, gente? E muita má vontade para com os ricos, mas isso não é verdade. Eu vou ler esse trechinho, é do Richard Simonetti. Ele diz assim, ao proclamar que não se pode servir a Deus e as riquezas, o mestre oferece-se ao problema do apego. Servir é apego. O dinheiro é bom, não é ruim, é como o sangue, precisa circular. Como a gente ganha o dinheiro e o que a gente faz com ele é que pode ser bom, pode ser ruim. Mas o dinheiro é como o sangue, é neutro. Então, o que a gente faz com ele é que vai ser bom ou ruim. Então, o mestre refere-se ao problema do apego. O bem próprio, é bem próprio das tendências humanas, diz Simonetti, que o indivíduo, quanto mais ganha, mais deseja ganhar. Então, nós vivemos na insuficiência. Não prestamos atenção no que nós temos, mas no que nós queremos ter, e aquilo passa a ser necessidade e não desejo. Essa semana, eu tinha saído de casa com o propósito de não trazer situações que eu vivi, mas ocorreu agora, né, porque o doutor Hermo permitiu. Essa semana, eu estava indo para uma atividade que eu faço uma atividadezinha durante a semana. E a hora que eu liguei a luz do banheiro, explodiu um negócio lá e saiu uma fumaça.
Aí eu saí assim, poxa vida, lá, a luz queimou, olha que coisa, vou ter que trocar, esse negócio custa não sei quanto. E fui fazendo conta até a minha atividade física, e fui fazer atividade que eu amo fazer, aborrecida. Quando eu parei com o carro, ouvi, um amigo espiritual falou assim, antes de descer, passa na Miguel Herédia. Miguel Herédia é um lugar que eu passei toda a minha adolescência, numa pequena casa de 2 quartos, numa vila construída por meu avô, que eu não tinha dinheiro para ir para a escola de ônibus, eu ia a pé e voltava. Na hora eu falei, não vou precisar passar não, que eu lembrei direitinho. Disse feliz, grata a Deus pela casa da Miguel Herédia, que me acolheu, que foi meu avô que construiu. Eu falei, gente, coisa à toa, a lâmpada queimou. Eu vou chegar em casa, vou botar as lâmpadazinhas, tranquilo. Tomei um susto, foi bom, eu estava precisando de uma adrenalina, não pegou fogo, está tudo bem, né? Porque a gente vive na falta e fica murmurando daquilo e não dá conta daquilo que a gente tem. Isso é apego, porque eu já estava fazendo conta do que eu ia gastar com as lâmpadas. Então, a gente desapegar, né? Entender, queimou, vai ter que trocar. O dia que pudesse, troca uma, troca duas, troca o que for possível. Se não for possível, agradece a Deus e abre a janela. Então, ao proclamar, o problema do apego, né? E a gente ficar ali lamuriando. Então, complica-se, porque ao invés de servir-se da riqueza, para aproximar-se de Deus, afasta-se de Deus por servir a riqueza. E aí vem 2 exemplos que eu achei interessante, está no livro Céu e Inferno, primeiro, da Condessa Paula. No livro Céu e Inferno, conta, né, que a Condessa Paula, quando ela desencarnou, enquanto ela estava aqui na Terra, ela foi bela e rica, de família ilustre, de qualidades intelectuais e morais. Ela era boa, meiga e indulgente, soube administrar a fortuna, levando grande parte aos necessitados. Olha a comunicação mediúnica da Condessa Paula, que está registrado no livro O Céu e o Inferno. Ricos, tenham sempre em mente que a verdadeira fortuna imorredoura não existe na terra. Procure antes saber o preço pelo qual possa alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Querido, todos nós somos ricos em alguma coisa. Todos nós temos riqueza. Aqui nós estamos falando da riqueza do dinheiro, né, da posse material, mas todos nós temos a nossa riqueza, o nosso patrimônio, alguma coisa que a gente precisa administrar melhor em favor do outro. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o depoimento da rainha da França, rainha de França, que não soube administrar a riqueza para o bem, que se utilizava de seu poder para humilhar seus súditos. Sua comunicação após a desencarnação dizia assim: quem melhor do que eu poderá compreender as palavras de nosso Senhor quando ele disse, meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo ela pergunta, que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão. Então, como o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade? Trazendo essas verdades, né? Mostrando que, sendo um opositor desse materialismo, não é de se ter o recurso material. Questão número 800. Não é para temer que o Espiritismo não possa triunfar da negligência dos homens e de seu apego às coisas materiais? E os Espíritos respondem, seria conhecer muito pouco os homens. As ideias se modificam pouco a pouco segundo os indivíduos, e é preciso gerações para apagar completamente os velhos hábitos. Então, em Eclesiastes 3, nós vamos encontrar assim, tudo tem um tempo determinado.
tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então, o apego às coisas materiais pode atrasar um pouquinho o nosso progresso, mas nós vamos, mesmo que lentamente, conseguir fazê-lo. Questão 801. Por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Por que vocês acham que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Por que Jesus falava em parábolas? Por que Jesus falou... todos nós conhecemos aquela passagem do rico, né, do jovem rico, que fala: Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? E o que Jesus fala? Dá tudo que é seu, meu filho, e vem. E o que o rapaz faz? Até outro dia. E Jesus sabia que realmente não estava na hora. Por quê? Porque ele possuía ainda apego as coisas materiais. Então, naquele momento, não é que Jesus estava falando: olha, para você entrar no reino dos céus, você tem que pegar e ficar sem nada. Não era isso. Ele sabia que aquele jovem ainda possuía o quê? Apego às coisas materiais. E um amigo espiritual ainda nos conta que aquele jovem, Jesus sabia que aquele jovem, ele ia ter uma corrida de bigas, né, que é aqueles cavalos, e que esse jovem ia desencarnar, e que ele não precisava mais daquele recurso por muito pouco tempo. Então, era preferível que naquele momento ele abrisse mão, né? Ele fosse um pouco Maria, que escolheu a melhor parte, que era seguir Jesus, do que ficar apegado aos bens materiais. Então, a questão ali, quando Jesus fala isso, é a questão do apego, e também por saber que aquele jovem não precisaria, porque ele iria desencarnar muito pouco tempo depois. Então, os espíritos, eles não ensinam tudo de uma vez, porque nós não teríamos condição de compreender. É a mesma coisa que eu chamar uma criança, né? Chamar minha netinha de 3 anos e falar assim: vem cá com vovó conversar sobre física quântica. Ela vai falar: o quê, vovó? Quant? Né? Não ia entender. E, à medida que ela for crescendo, eu posso falar de física de uma forma que ela compreenda. Eu posso falar de matemática mostrando 2 mais 2, até que ela compreenda e que ela consiga fazer cálculos. Mas há um tempo para tudo, há um tempo da maturidade para que a gente entenda, né? Nós sabemos hoje que antes na pedagogia, eu acho que Piaget falava que existem as fases de aprendizagem. Então, de 1 a 3 anos, de 2 a 4 anos, a gente sabe que hoje está todo mundo diferente. E, inclusive, tem, né, a zona de desenvolvimento proximal. Hoje se acredita nisso, que a gente é capaz de aprender um pouco mais do que aquilo. Foge um pouco essas fases. E a gente vê, quem tem filho, quem tem neto, está vendo que as crianças estão quebrando toda aquela cronologia, eles estão muito à frente, né, das situações. Então, mas nós vamos recebendo as verdades na proporção que nós somos capazes de entender. Por isso que os espíritos, as coisas, as verdades vão vindo devagar. Jesus falava em parábolas, que era a forma que os hebreus usavam para se comunicar também. Era muito comum as parábolas na época de Jesus. Jesus fala numa linguagem que aquele povo daquela época dava conta de entender. Né? Hoje nós conseguimos entender, hoje nós podemos entender essa verdade de uma forma mais profunda. Questão 802. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão gerais e tão patentes que a convicção seja levada mais aos mais incrédulos? Por que, gente? Que não vão acelerar um negócio, vão fazer uma manifestação, aí todo mundo vai ver que isso é verdade. Por que não acontece isso? Aí os espíritos falam assim: você está querendo milagre, né? Vocês estão querendo milagre, vocês estão querendo coisas grandiosas, e todos os dias coisas grandiosas acontecem na nossa vida. Todos os dias coisas extraordinárias nós vivenciamos, mas ainda não identificamos, porque ainda não conseguimos perceber a maravilha das coisas simples, a maravilha das pequenas coisas que nos acontecem a cada dia. Então os espíritos continuam falando, o próprio Cristo convenceu seus contemporâneos pelos prodígios que realizou? Os espíritos perguntam: que maior prodígio que o Cristo realizou?
numa época em que ninguém sabia de um processo físico, em que a pessoa tinha aparência de morte, mas estava vivo, e que Jesus já sabia, porque conhece toda a lei e todo o universo, e ele fala para lá, quando vem Marta e vem Maria, ele vê Maria, ele chora de ver a tristeza daquela prima, e ele fala, tira a pedra, e fala, Lázaro, sai. Lázaro todo enfaixado, como era a moda da época. Lázaro, vem, anda. Que é prodígio maior para aquela época do que um homem que estava morto, tido como morto, sair de dentro da sepultura caminhando. Que é prodígio maior do que aquele homem paralítico que foi jogado pelos amigos no centro. Os amigos, você vê, amigo é coisa maravilhosa, né, queridos? Onde Jesus estava, eles não conseguiram entrar pela porta, porque tinha muita gente. O que eles fizeram? Eles tiraram a telha. Gente, amigo é uma coisa maravilhosa, por isso que o cancioneiro musical aí já canta, amigo é coisa para se guardar, do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Os amigos espirituais é para nós guardarmos do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Mesmo que a gente não veja, precisamos fechar os olhos, abrir as janelas da alma para perceber o quanto nós temos de amigos aqui nesta hora. Abrir as janelas da nossa alma, as portas do nosso espírito, porque aqueles amigos foram capazes de tirar a telha e jogar o leito do amigo à frente de Jesus para que aquele amigo fosse curado. Então, se a gente fica pensando nesses prodígios, né, os Espíritos falam assim, Jesus, com todos esses prodígios, conseguiu convencer os seus contemporâneos? Isso é falta de maturidade espiritual. Não vedes hoje homens negar os fatos mais patentes que se passam sobre seus olhos? Não tendes os que dizem que não acreditam, mesmo que vissem? Não é por prodígios que Deus quer reconduzir os homens. Em sua bondade, Deus quer que o mérito seja de cada um de nós, pela nossa razão. Então, queridos amigos, que o Senhor da vida abençoe cada um que estamos aqui nesta hora, que possamos valorizar este momento, percebendo, sentindo a presença dos amigos e benfeitores espirituais, o cuidado que nós estamos recebendo nesta hora, nesta casa, que é puro amor. Se nós pudéssemos ver a energia imantada nas paredes desta casa de Dr. Hermann, nós iríamos sentir o que é a vivência do amor que o nosso Senhor Jesus Cristo tem por cada um de nós. Que assim possa ser, graças a Deus.